Olá, vamos falar sobre uma das maiores ironias do nosso tempo: a liberdade. A gente vive ouvindo que pode ser e fazer o que quiser, não é? Mas então, por que tem tanta gente se sentindo mais esgotada e até mesmo presa do que nunca? Pois é. Vamos começar com essa pergunta que já dá um nó na cabeça. Será que a liberdade, essa coisa que a gente tanto busca, pode de alguma forma se virar contra nós? Se transformar numa espécie de gaiola invisível? E aqui está o paradoxo. A ideia de ter um potencial ilimitado, em vez de libertar, parece que está gerando um esgotamento coletivo. É uma pressão que vem de dentro, sabe? Uma cobrança constante, por performance, por sucesso, que simplesmente não dá trégua. O resultado, uma exaustão que parece não ter fim. Para tentar entender o que está acontecendo, a gente pode olhar para o diagnóstico de um filósofo contemporâneo, o Byung-Chul Han. Ele nos dá uma lente bem interessante para enxergar esse cenário. E o ponto central do Han é genial. Ele diz que a pressão não vem mais de fora, não é um chefe, não é o sistema. O carrasco agora somos nós mesmos. A gente se torna nosso próprio capataz, se explora voluntariamente, achando que está correndo atrás da realização. É exatamente aí, nessa liberdade que vira autoexploração, que mora a raiz do burnout. Mas espera aí, será que essa visão de liberdade sempre foi assim? Vamos fazer uma viagem no tempo lá para o século XVIII e ver o que o filósofo Immanuel Kant pensava. Para ele, a coisa era bem diferente. Liberdade não era algo que se ganhava de bandeja, era algo que se conquistava. E a ferramenta para isso? Olha só que curioso, era a disciplina. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, Kant. A disciplina te liberta dos seus próprios impulsos, permitindo que as escolhas sejam racionais, autônomas, construindo caráter. Do outro, a nossa sociedade do cansaço. A liberdade de ter que performar o tempo todo acaba nos escravizando a nós mesmos. É como se a gente saísse de uma prisão externa para construir uma interna. Certo, o diagnóstico é esse. Estamos numa jaula que nós mesmos construímos em nome da liberdade. E agora? Como é que se sai disso? Bom, a filosofia não dá só o problema, ela também oferece algumas chaves. A primeira chave tem a ver com a forma como a gente se relaciona com o mundo externo. É um caminho de aceitação, mas uma aceitação poderosa que vem lá dos filósofos estoicos. O conceito é o amor fati, em latim, amor ao destino. A ideia que Nietzsche popularizou, mas que já estava com pensadores como Sêneca e Marco Aurélio, é uma virada de chave mental. Em vez de brigar com o que a gente não controla, a proposta é abraçar. Amar o destino, seja ele qual for. E veja bem, isso não é ser passivo, tá? É uma aceitação ativa, consciente. O amor fati, na verdade, faz parte de um kit de ferramentas estoico para resiliência. A lógica é simples: focar nossa energia só naquilo que está no nosso controle. O resto, a gente aceita. E mais do que isso, a gente tenta enxergar cada dificuldade não como um muro, mas como uma oportunidade para crescer e fortalecer o caráter. Ok, então o amor fati nos ajuda a lidar com o mundo lá fora. Mas e o nosso mundo interno? Existe uma segunda resposta, que é mais sobre cultivar o que a gente tem por dentro. E aqui a gente entra no conceito de inteligência espiritual, ou QS. E é super importante deixar claro, isso não tem a ver com religião. É sobre a nossa capacidade de encontrar um propósito, de dar um sentido maior para as nossas ações. É a inteligência que nos faz perguntar, tá, mas por quê? Ela integra a nossa razão, o QI, e a nossa emoção, o QE. E a boa notícia é que essa inteligência pode ser treinada, cultivada. Como? Com práticas bem concretas. Buscar um tempo de solidão para se entender melhor. Fazer silêncio para conseguir ouvir os próprios pensamentos sem o ruído de fora. Contemplar, sabe? Olhar para as coisas com mais profundidade. E, por fim, a solidariedade, que nos reconecta com os outros e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. Muito bem, chegamos à síntese. Vamos juntar todas essas peças. Como é que a gente pega essas ideias de filósofos tão diferentes, de tempos tão distantes, e cria algo que funcione para a nossa vida hoje? A gente pode pensar nisso como um kit de ferramentas. A disciplina de Kant nos dá a estrutura, a base para não sermos reféns dos nossos impulsos. O amor fati nos dá o escudo, a resiliência para lidar com os trancos que a vida dá. E a inteligência espiritual é a nossa bússola, para garantir que as nossas ações estejam alinhadas com um propósito maior. E, para fechar, fica essa reflexão. No fim das contas, talvez a verdadeira liberdade não seja o poder de fazer qualquer coisa, o que acaba nos levando ao esgotamento, mas sim a sabedoria de saber o que realmente vale a pena ser feito. Uma liberdade não de quantidade, mas de qualidade.